O trabalho intitulado Importância da Análise de Conservação, um olhar sobre fotorreproduções em blueprint de plantas de arquitetura, foi desenvolvido no Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ e é resultado de uma pesquisa de iniciação científica com apoio da Fundação Goethe e parceria com a Escola de Belas Artes da UFRJ. O trabalho é de autoria das alunas Joana da Costa Guerra e Victoria Yasmin Nunes do Amaral, sob a orientação de Ana Paula Correia de Carvalho, Osana Hanesh e Zoraí Teles. Nosso trabalho apresenta um estudo acerca da importância das metodologias de análise da técnica de fotorreproduções em blueprint das plantas arquitetônicas que compõem os fundos de importantes arquitetos, como Estélio Alves de Souza, Aldari Henriques Toledo e Sérgio Bernardes, do Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Após estudarmos sobre as técnicas empregadas, visa-se elaborar propostas e metodologias de tratamento adequados, respeitando as características e especificidades dessa tipologia de documentação, a fim de que se preserve essa memória da melhor maneira. Antes de tudo, acreditamos ser necessária a apresentação do NPD. O NPD da FAU-UFRJ é um núcleo de pesquisa e documentação que atua na salvaguarda de um acervo importantíssimo para a memória arquitetônica e urbanística do Brasil. Através de projetos de restauro, preservação e guarda de acervos, consegue-se viabilizar uma organização e disponibilização dos arquivos aos pesquisadores interessados. O prédio JMM, no qual se localiza o NPD, sofreu um incêndio em 2021, e nesse contexto surge o projeto de conservação do acervo afetado pelo sinistro. Como metodologia do nosso trabalho, temos a análise visual, onde, seguindo a metodologia de tratamento de conservação de Applebaum, seguimos um passo a passo de análise para conseguirmos identificar a obra, analisando a linha, cor, textura, fundo, como as degradações se manifestam e etc. Consulta às fontes primárias, onde realizamos buscas na hemeroteca digital, nos arquivos NPD e realizamos entrevistas à equipe NPD. E, por fim, consulta aos textos base, onde abaixo à esquerda estão anexadas as capas dos principais livros referenciais do nosso trabalho. Então, afinal, o que é uma blueprint? Vamos começar definindo a técnica e explicando um pouco sobre o seu processo de fabricação. A blueprint é uma técnica de fotorreprodução de plantas de arquitetura derivada da cianotipia, um processo fotográfico que apresentava como resultado imagens em azul da Prússia, por isso o termo blueprint, impressão azul. As blueprints foram muito utilizadas pelas firmas de arquitetura durante o ano de 1870 a 1945, por entregar um bom resultado a baixo custo. Como se produzia, então, uma blueprint? Primeiramente, o papel era revestido com uma camada de gelatina e então sensibilizado com uma solução contendo partes iguais de citrato de ferro, amônia e ferrocianeto de potássio. O papel, então, era exposto à luz junto com o desenho original, geralmente em papel translúcido como vegetal ou manteiga. Nas áreas onde a luz conseguia transpassar a barreira do papel translúcido, os sais férricos eram reduzidos a sal ferroso, enquanto que nas áreas protegidas pelo contorno do desenho original não havia reação. Depois desse processo, o papel era submetido a um banho por imersão, no qual o sal ferroso, ao entrar em contato com a água, transformava-se em ferrocianeto de potássio, ou mais comumente conhecido como azul da Prússia. Por fim, a impressão era enxaguada para remover os resíduos de sal férrico onde não houve exposição. Essa imagem à esquerda corresponde à primeira máquina de fabricação de blueprint, onde as plantas eram expostas ao sol. Já essa direita é uma máquina mais recente, datada do ano de 1930, sendo a primeira máquina a fabricar blueprints à luz elétrica. Aqui entramos na parte de caracterização das blueprints. Como as identificamos? Segundo a metodologia de Reed Kissel Vignot, a identificação das blueprints consiste na análise de 4 aspectos: linha, fundo, comportamento da fibra do papel, se esta encontra-se dilatada ou não, e eventuais degradações. Essa imagem corresponde a um exemplo de blueprint negativa. Ela é caracterizada por apresentar fundo azul e linhas brancas. Por se tratar de um processo úmido, as fibras do papel apresentam-se dilatadas e tingidas. Já a blueprint positiva, ou pellet, é caracterizada por apresentar fundo claro e linhas azuis.
o fundo pode ser classificado como salpicado, manchado ou limpo, de acordo com os aspectos visuais de cada degradação. Isso acontece porque durante o processo de fabricação das pellets, aplicava-se após o enxágue uma solução levemente ácida para intensificar o azul das linhas. Como resultado, as linhas apresentavam-se bem definidas, de borda dura e tonalidade azul profundo. Aqui aproveito para destacar o comportamento visual de duas técnicas distintas. No destaque superior, utilizou-se uma tinta com pigmento azul da Prússia, enquanto que nos destaques inferiores a técnica utilizada foi a própria blueprint. O que as difere visualmente são os aspectos de opacidade e translucidez. É possível notar que a tinta é translúcida e tende a penetrar nas fibras do papel, ao passo que a blueprint é opaca e tende a permanecer sobre a superfície. Agora falaremos um pouco sobre os giasos. Sua produção difere-se da produção das blueprints, embora o resultado final seja bastante similar. Os giasos foram inventados por volta do ano de 1880, época em que pesquisava-se muito sobre corantes aromáticos para indústrias têxteis. O princípio do processo era revestir a superfície do papel com uma solução contendo diazocompostos, que se decompõem quando expostos à luz. Diferente das blueprints, os giados são produzidos sem emulsão, isto é, sem a camada de gelatina, o que contribui para a maior absorção do corante no papel. A produção, então, acontecia da seguinte forma: aplicava-se sobre o papel uma solução contendo diazocomposto, uma substância fotossensível. O papel, então, era exposto à luz, junto com o desenho original, permitindo a reação fotolítica do diazocomposto. Depois, o papel é submetido a um processo de revelação, onde é formado o diazocorante através do uso de uma solução alcalina, no caso de revelação úmida, ou amônia gasosa, no caso de revelação semi-úmida. Aqui temos um exemplo de diazo. Ele é caracterizado por apresentar linha azul suave, podendo variar de tom de acordo com o reagente escolhido, e fundo claro, geralmente amarelado nas bordas. Esse amarelado é uma consequência da decomposição de substâncias alcalinas oriundas do processo de produção. Já o pigmento encontra-se assentado na superfície, o que contribui para um aspecto visual felpudo. As imagens em destaque evidenciam essa característica muito bem. Diferentemente das pellets, onde a linha é nítida e bem definida, nos giasos a linha tende a um aspecto diluído. Isso acontece porque o papel, durante sua manufatura, não recebe a camada de gelatina, que de certa forma cria uma película que divide o papel da superfície. O resultado, então, são linhas mais suaves e que tendem a mudar de cor quando expostas à luz em condições ácidas. Aqui podemos observar um exemplo de diazo avermelhado. O que vai ditar sua coloração é o tipo de diazo composto utilizado na sua manufatura. Dependendo do diazo composto escolhido, o diazo pode apresentar tons avermelhados, azulados ou arroxeados. Após apresentado tudo isso, entendemos que identificar técnicas através da metodologia correta é essencial na escolha de como se tratar aquele objeto, como acondicioná-lo. Cada técnica possui sensibilidade a algo. Entendendo sobre as técnicas, pode-se retardar a degradação de algumas obras. Nas imagens, vemos que essas obras, apesar de possuírem técnicas divergentes, são similares visualmente. É perigoso se pensarmos que uma técnica em contato com a outra pode vir a degradar ainda mais, podendo ocorrer até a perda de informações. Utilizando a metodologia correta, se identifica mais facilmente as técnicas e o que cada um precisa para se manter, e como uma pode alterar a outra. Conhecendo a técnica, fica mais fácil identificar como ela se apresenta quando a obra se degrada. Então, abaixo, temos uma tabela de degradações da blueprint, onde se observa que ela pode vir a sofrer de 3 maneiras: descoloração, branqueamento e dispersão. Com a exposição à luz visível e UV, vemos uma descoloração das blueprints. Em alguns casos não tão avançados, consegue-se uma reversibilidade quando acondicionado longe da luz. Em contato com substâncias alcalinas, ocorre uma hidrólise alcalina e a obra passa a apresentar um branqueamento, tornando-se irreversível à medida que o óxido férrico da técnica envelhece. Já a dispersão ocorre quando a obra se encontra próxima a ambientes úmidos ou passa por estresses aquosos, tratamentos aquosos também. Ações como essas são irreversíveis para os documentos. Aqui estão exemplos de como essas degradações descritas no slide passado se apresentam.
Como caracterizamos uma blueprint de ASO através de suas deteriorações? Como vimos antes, existem diversos tipos de diasos, inclusive de fundo azul, sendo muito similar à blueprint negativa. Estudando sobre o processo de fabricação e como a blueprint negativa se degrada, sabe-se que ela possui esse comportamento de branqueamento. Então, sabendo que a blueprint se comporta assim, podemos observá-la através desse processo de degradação e inferir que é uma blueprint negativa e não de ASO. Então, suas degradações são também um fator de caracterização da técnica. Aqui apresentamos outro exemplo de descoloração da blueprint. Nestes exemplos de diaso, conseguimos observar que a oxidação se dá pelos fenóis residuais da técnica, que se oxidam quando em contato com oxigênio. Já a descoloração se dá pela sensibilidade à luz, por conta do revestimento que recebem durante o processo de produção. Trouxemos também um exemplo de acondicionamento indicado para a preservação e manuseio das blueprints. Foram utilizadas jaquetas de poliéster, que são as indicadas pela sua estabilidade. Como considerações finais, temos que cada blueprint apresenta um comportamento degradativo diferente. Isso ocorre devido às diferenças na composição e no processo de fabricação. Consideramos também que o estudo das técnicas possibilitou o entendimento das causas e efeitos das degradações, assim como das possíveis problemáticas do acondicionamento em conjunto. E, por fim, o seguinte estudo se mostra importante, pois o mesmo auxiliará em eventuais pesquisas e tratamentos envolvendo essa tipologia de documentos em fotorreprodução do acervo NPD. Aqui apresentamos nossas bibliografias, que foram imprescindíveis para o início da trajetória da nossa pesquisa. Neste slide, encontram-se os referenciais de imagens utilizadas. Neste slide, encontram-se toda a equipe fixa NPD, Iniciação Científica GET e Iniciação Científica ProUrb. Finalizamos esta apresentação agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui e por compor esta equipe eficiente e interdisciplinar. Muito obrigada.